Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao RT Jus. Está começando o segundo episódio da Lei 10.261, que trata sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que foi um pedido dos concurseiros que vão fazer a prova para escrevente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E galera, antes de começarmos, segue uma amostra do material que a gente vai estar disponibilizando para venda em breve, que a gente fez uma pesquisa, uma varredura dos últimos 12 anos das provas para escrevente e separamos, colocamos embaixo do artigo quando ele foi cobrado. Daí vocês dão uma olhada aí. E galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar com seus melhores amigos e também acessar as nossas outras plataformas como o Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible and Amazon Company, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Vamos lá? Artigo 257. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público ao funcionário que, inciso 1, for convencido de incontinência pública e escandalosa e de vício de jogos proibidos. Inciso 2, praticar ato definido como crime contra a administração pública, a fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. Inciso 3, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente com prejuízo para o Estado ou particulares. Inciso 4, praticar insubordinação grave. Inciso 5, praticar, em serviço público, ofensas físicas contra funcionários ou particulares, salvo sem legítima defesa. Inciso 6, lesar o patrimônio ou os cofres públicos. Inciso 7, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outra, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Inciso 8. Pedir, por empréstimo, dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou o tenham na repartição, ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Inciso 9. Exercer advocacia administrativa. E, inciso 10. Apresentar com dolo declaração falsa em matéria de salário e família, sem prejuízo de responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. Inciso 11. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Inciso 12. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Inciso 13. Praticar ato definido em lei como improbidade. Artigo 258. O ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Artigo 259. Será aplicada a pena de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, se ficar provado que o inativo, inciso 1, praticou, quando em atividade, falta grave para a qual é combinada nesta lei a pena de demissão ou de demissão a bem de serviço público. Inciso 2. Aceitou ilegalmente cargo ou função pública. Inciso 3. Aceitou representação de Estado estrangeiro sem prévia autorização do Presidente da República. E, inciso 4. Praticou a usura em qualquer de suas formas. Artigo 260. Para aplicação das penalidades previstas no artigo 251, são competentes: inciso 1, o governador; inciso 2, o secretário de Estado, o procurador-geral do Estado e os superintendentes de autarquia; inciso 3, os chefes de gabinete até a de sua suspensão; inciso 4, os coordenadores até a de suspensão limitada a 60 dias; inciso 5, os diretores de departamento e divisão até a de suspensão limitada a 30 dias. Parágrafo único. Havendo mais de um infrator e diversidade de sanções, a competência será da autoridade responsável pela imposição da penalidade mais grave. Artigo 261. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Inciso 1. Da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa em 2 anos. Inciso 2. Da falta sujeita à pena de demissão a bem de serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade em 5 anos. Inciso 3. Da falta prevista em lei como infração penal,
no prazo de prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 anos. Parágrafo 1º. A prescrição começa a correr. Item 1. Do dia em que a falta foi cometida. Item 2. Do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência nas faltas continuadas ou permanentes. Parágrafo 2º. Interrompem a prescrição a portaria que instaura a sindicância e a que instaura processo administrativo. Parágrafo 3º. O lapso prescricional corresponde. Item 1. Na hipótese de desclassificação da infração ao da pena efetivamente aplicada. Item 2. Na hipótese de mitigação ou atenuação ao da pena em tese cabível. Parágrafo 4º. A prescrição não corre. Item 1. Enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar decisão judicial na forma do parágrafo 3º do artigo 250. Item 2. Enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser restabelecido. Item 3. Durante a suspensão da sindicância, nos termos do artigo 267-N desta lei. Item 4. No curso das práticas autocompositivas. Item 5. Durante o prazo estabelecido para o cumprimento do termo de ajustamento de conduta. Parágrafo 5º. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Parágrafo 6º. A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. Artigo 262. O funcionário que, sem justa causa, deixar de atender a qualquer exigência para cujo cumprimento seja marcado prazo certo, terá suspenso o pagamento de seu vencimento ou remuneração até que satisfaça essa exigência. Parágrafo único. Aplica-se aos aposentados ou indisponibilidade o disposto nesse artigo. Artigo 263. Deverão constar do assentamento individual do funcionário todas as penas que lhe forem impostas. Capítulo 2 das providências preliminares. Artigo 261. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por funcionário, adotará providências visando a sua imediata apuração, sem prejuízo das medidas urgentes que o interesse da administração exigir, podendo submeter o caso às práticas autocompositivas ou propor celebração de termo de ajustamento de conduta. Parágrafo único. A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas autocompositivas, especialmente nas situações em que evidenciada a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre a melhor solução para resguardar o interesse público. Artigo 265. A autoridade realizará apuração preliminar de natureza simplesmente investigativa, quando a infração não estiver suficientemente caracterizada ou definida a autoria. Parágrafo 1º. A apuração preliminar deverá ser concluída no prazo de 30 dias. Parágrafo 2º. Não concluída no prazo a apuração, a autoridade deverá imediatamente encaminhar ao chefe de gabinete relatório das diligências realizadas e definir o tempo necessário para o término dos trabalhos. Parágrafo 3º. Ao concluir a apuração preliminar, a autoridade deverá opinar fundamentadamente pelo arquivamento ou pela instauração de sindicância ou de processo administrativo. Artigo 266. Determinada a instauração de sindicância ou processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar as seguintes providências. Inciso 1. Afastamento preventivo do servidor, quando o recomendar a moralidade administrativa ou a apuração do fato, sem prejuízo de vencimentos ou vantagens, até 180 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Inciso 2. Designação do servidor acusado para o exercício de atividades exclusivamente burocráticas até a decisão final do procedimento. Inciso 3. Recolhimento de carteira funcional, distintivo, armas e algemas. Inciso 4. Proibição do porte de armas. Inciso 5. Comparecimento obrigatório em periodicidade a ser estabelecida para tomar ciência dos atos do procedimento. Parágrafo 1º. A autoridade que determinar a instauração ou presidir a sindicância ou processo administrativo poderá representar ao chefe de gabinete para propor a aplicação das medidas previstas neste artigo, bem como sua cessação ou alteração.
Parágrafo 2º. O chefe de gabinete poderá, a qualquer momento, por despacho fundamentado, fazer cessar ou alterar as medidas previstas neste artigo. Artigo 267. O período de afastamento preventivo computa-se como efetivo exercício, não sendo descontado da pena de suspensão eventualmente aplicada. Capítulo 3 das práticas autocompositivas, do termo de ajustamento de conduta e da suspensão condicional de sindicância. Artigo 267-A. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador do Estado responsável por sua condução ficam autorizados, mediante despacho fundamentado, a propor as práticas autocompositivas, a celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como a suspensão condicional da sindicância, nos termos desta lei. Artigo 267-B. As práticas autocompositivas, a serem regulamentadas por decreto, serão orientadas pelos princípios da voluntariedade, da corresponsabilidade, reparação do dano, confidencialidade, informalidade, consensualidade e celeridade. Observado o seguinte: inciso 1. As sessões serão conduzidas por facilitador de justiça restaurativo ou mediador devidamente capacitado e realizadas em ambiente adequado que resguarde a privacidade dos participantes e a confidencialidade de suas manifestações. Inciso 2. A participação do funcionário será voluntária e eventual recusa não poderá ser considerada em seu desfavor. Parágrafo 1º. São práticas autocompositivas a mediação, a conciliação, os processos circulares e outras técnicas de justiça restaurativa. Parágrafo 2º. Para a aplicação das práticas autocompositivas, é necessário que as partes reconheçam os fatos essenciais, sem que isso implique admissão de culpa em eventual sindicância ou processo administrativo. Parágrafo 3º. O conteúdo das sessões restaurativas é sigiloso, não podendo ser utilizado como prova em processo administrativo ou judicial. Artigo 267-C. A autoridade competente para determinar a apuração de irregularidade e a instauração de sindicância ou processo administrativo e o procurador de Estado responsável por sua condução poderão, em qualquer fase, encaminhar o caso para as práticas autocompositivas mediante despacho fundamentado. Parágrafo 1º. O encaminhamento às práticas autocompositivas poderá ocorrer de forma alternativa ou concorrente à sindicância ou ao processo administrativo. Parágrafo 2º. Se o encaminhamento às práticas autocompositivas se der de forma alternativa ao procedimento disciplinar, o despacho fundamentado a que se refere este artigo suspenderá o prazo prescricional enquanto realizadas. Artigo 267-D. O acordo celebrado na sessão autocompositiva será homologado pela autoridade administrativa competente para determinar a instauração da sindicância ou pelo procurador do Estado responsável por sua condução. Parágrafo 1º. O cumprimento do acordo celebrado na sessão autocompositiva extingue a punibilidade, nos casos em que, cumulativamente, item 1, a conduta do funcionário não gerou prejuízo ao erário ou este foi integralmente reparado. Item 2, forem cabíveis, em tese, as penas de repreensão, suspensão e multa. Parágrafo 2º. Nos casos em que o cumprimento do acordo restaurativo não ensejar a extinção da punibilidade, tal acordo deverá ser considerado pela autoridade competente para a mitigação da sanção, objetivando sempre a melhor solução para o serviço público. Parágrafo 3º. A extinção da punibilidade, nos termos do parágrafo 1º deste artigo, será declarada pelo chefe de gabinete, que poderá delegar esta atribuição. Artigo 267-E. O termo de ajustamento de conduta é o instrumento mediante o qual o funcionário assume a responsabilidade pela irregularidade a que deu causa e compromete-se a ajustar sua conduta, bem como a observar os deveres e proibições previstos nas leis e regulamentos que regem suas atividades e reparar o dano, se houver. Parágrafo único. O termo de ajustamento de conduta poderá ser adotado nos casos de extravio ou dano a bem público que não tenham decorrido de conduta dolosa praticada pelo funcionário e terá como requisito obrigatório o integral ressarcimento do prejuízo. Artigo 267-F.
A celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser proposta pela autoridade competente para a instauração da apuração preliminar quando atendidos os seguintes requisitos relativos ao funcionário interessado. Inciso 1. Não ter agido com dolo ou má-fé. Inciso 2. Ter mais de 5 anos de efetivo exercício no cargo ou função. Inciso 3. Não ter sofrido punição de natureza disciplinar nos últimos 5 anos. Inciso 6. Não ter sindicância ou processo disciplinar em curso. Inciso 5. Não ter celebrado termo de ajustamento de conduta nos últimos 3 anos. Parágrafo único. Exclusivamente para os fins do disposto no caput deste artigo, o termo de ajustamento de conduta será registrado nos assentos funcionais do funcionário. Artigo 267-G. O termo de ajustamento de conduta será homologado pelo chefe de gabinete, mediante prévia manifestação da consultoria jurídica da Procuradoria-Geral do Estado acerca dos termos e condições estabelecidos. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista neste artigo. Artigo 267-H. A proposta de celebração do termo de ajustamento de conduta poderá ser feita de ofício ou a pedido do funcionário interessado. Parágrafo único. O pedido de celebração de termo de ajustamento de conduta feito pelo funcionário interessado poderá ser indeferido com base em juízo de admissibilidade que conclua pelo não cabimento da medida em relação à irregularidade a ser apurada. Artigo 267-1. O termo de ajustamento de conduta deverá conter: inciso 1. A qualificação do funcionário envolvido. Inciso 2. A descrição precisa do fato a que se refere. Inciso 3. Obrigações assumidas. Inciso 4. O prazo e a forma de cumprimento das obrigações. Inciso 5. A forma de fiscalização das obrigações assumidas. Parágrafo único. O prazo de cumprimento do termo de ajustamento de conduta não poderá ser inferior a 1 ano, nem superior a 2 anos. Artigo 267-J. O cumprimento das condições do termo de ajustamento de conduta implicará a extinção da punibilidade, que será declarada pelo chefe de gabinete. Parágrafo único. O chefe de gabinete poderá delegar a atribuição prevista nesse artigo. Artigo 267-L. No caso de descumprimento do termo de ajustamento de conduta ou cometimento de nova falta funcional durante o prazo de cumprimento do ajuste, a autoridade encarregada da fiscalização providenciará, se necessário, a conclusão da apuração preliminar e a submeterá à autoridade competente para deliberação. Galera, é isso aí. Esse foi o segundo episódio da Lei 10.261, que trata sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Se você chegou até aqui, curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e acesse as outras plataformas como Instagram, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, Audible, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor by Spotify, TikTok e Rumble. Galera, é isso aí. Bons estudos, um forte abraço e tchau!